people! Olá, pessoal! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Então, eu sou a professora de inglês de vocês, eu me chamo Lee Jung Clary Kuzi, vão achar o nome um pouco estranho, sou chinesa, mas vai dar tudo certo com vocês. A gente vai ter essa troca legal, tá? Então, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje, tá? Espero realmente poder compartilhar, fazer essa troca de informações com vocês. Como eu falei, sou professora de inglês, tá? E complementando, vamos lá, relembrando, né? Vocês, para acessarem as aulas do EJA, vocês acessam pelo aplicativo Educa Recife, ou se não pelo QR Code, bem fácil aí, ou se não pelos canais do YouTube, certo? E para iniciarmos falando sobre inglês, inglês é uma forma de linguagem, tá? E vamos falar um pouquinho da importância da linguagem, né? Às vezes a gente não para e analisa a importância da linguagem. O que a gente faz com a linguagem, tá? Então, com a linguagem a gente interpreta, com a linguagem a gente expressa, com a linguagem a gente capta, né, as informações, com a linguagem a gente globaliza, com a linguagem a gente envia mensagens, com a linguagem socializa, né, e com a linguagem ao ponto que a gente precisa da linguagem para sonhar. E quando a gente fala em linguagem, não é só a linguagem escrita, o texto, mas a linguagem é o contexto todo, é uma situação toda, é o ambiente todo. Então, nós temos linguagem verbal não verbal, que é aquela que a gente fala, ou de representada por imagens, sons, cores e assim por diante. E por que trabalhar da linguagem dentro da educação, né? Vamos ver agora um vídeo de um depoimento, o quanto a educação é importante, tá? Em 88, eu sou nascida e criada na favela da Rocinha. Quem conhece o Rio de Janeiro, não é uma favela, não é um lugar legal para criar crianças. Eu sou nascida e criada na Rua 2, que é a favela da favela. É uma rua que termina numa vala. A vala é o lugar onde as pessoas jogam os dejetos. Essa vala, no ano de 88, teve uma das maiores enchentes do Rio de Janeiro e ela encheu. Durante a madrugada, a minha mãe pensou, bom, a única coisa que a gente vai conseguir, tem muito pouco tempo, a gente tem pouca coisa para salvar. Ela pegou duas coisas, meu uniforme e minha mochila. A gente foi para o ponto, esperou o horário e eu fui para a escola. E a minha mãe me ensinou uma coisa, você, por mais que a gente perca a casa, você nunca vai perder a aula. Porque se tem uma coisa que pode mudar a sua vida, é a educação. E sabe uma coisa, gente? Paulo Freire tem razão. A educação é revolucionária. Então, pessoal, toda vez que eu assisto esse depoimento dela, porque não está sendo a primeira vez, né, que eu assisto esse depoimento da Samantha Almeida, eu me arrepio toda. Para vocês verem como é importante a educação, como certas pessoas, né, conseguem se abrir, né, e reconhecer a importância, tá? Então, dentro da educação, a gente abre o mundo. E com a linguagem é exatamente um dos melhores meios, porque a linguagem, como a gente está vendo aí, a linguagem humaniza o homem, tá? É o diferencial do ser humano, né? É o recurso mais relevante que o ser humano possui para alcançar tudo quanto mais deseja na vida. As palavras, né, são elas que nos auxiliam nas influências e provocam as mudanças, quase sempre necessárias para construir uma vida melhor. E realmente, quanto mais a gente aprende em relação à linguagem, maior é o nosso mundo, né? Seja lá como for, tá? Então, falando da língua inglesa agora, a linguagem, né, da língua inglesa,
A gente sabe que língua inglesa é língua oficial, língua materna em vários países, mais de 35 países. Tá? Então, vocês estão vendo que a língua inglesa é língua oficial em todos os continentes. Tem algum país que fala língua inglesa, tá? E como língua segunda, como segunda língua, aquela que todo mundo precisa aprender, tá? Está no globo, está no planeta todo, né? Porque é uma língua universal, tá? E inglês, muita gente fala, né, difícil e tal, mas se vocês pararem para observar, já faz parte do nosso cotidiano, tá? Aqui nós temos algumas ideias das palavras em inglês que o brasileiro adotou no dia a dia. Nós temos nomes de lojas, nomes de placas, nomes de marcas, orientações que a gente faz no dia a dia. Aí tem aí alguns exemplos. Lojas, né? Acho que todos conhecem, né? O McDonald's, Bob's, placas, check-in, check-out, delivery, né? Muito acentuada essa placa de sinalização hoje em dia, design, marcas, né? Orientações, a gente vê hoje também muito, fake, yes, exit. Então, são termos que a gente já vê no nosso dia a dia. E o inglês na vida profissional, alguns itens, né, que as pessoas conseguem perceber logo de imediato, às vezes, né? Então, ajuda na hora de conseguir emprego, pessoas bilíngues possuem salários melhores, ajuda demais. Veja bem, a nossa colega Vitória aqui, intérprete, ela é uma bilíngue, né? Ela sabe uma outra língua. Então, olha só o quanto ajuda, não só ela, como a todos nós, tá? É um conhecimento que destaca, oportuniza promoções, né? E como melhorar o seu inglês, tá? Veículos do nosso dia a dia também. Filmes, séries, conversas, equipamentos eletrônicos, músicas, aplicativos e jogos. Então, olha, tudo isso para ajudar, né, o que a gente já faz no nosso dia a dia, para a gente ir sempre melhorando o vocabulário da gente, tá certo? Então, um desafio para vocês. Escrevam no chat palavras que você conhece e use em inglês, tá joia? Então, gente, uma boa tarde, bye bye para vocês e a gente se vê na próxima.